para cá, feche os teus olhos. Pai, obrigado. É um privilégio para nós, ó Pai, recebemos o teu servo aqui nessa noite. E nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, Pai, usa, para que nós possamos sair daqui um pouco mais perto de Ti, dos Teus planos, do Teu propósito para a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Eita, o som tá forte aqui. Tá forte. Aleluia. Pastor Ricardo, mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma honra ver, rever e, acima de tudo, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E um tema hoje sugestivo e desafiador: guerra invisível na família. Você tem passado por batalhas? Quase ninguém, olha, o negócio tá bom aqui, pastor. Antecederam. Ninguém está passando por batalhas, dificuldades que precisam ser vencidas e irão no nome de Jesus. O Senhor quer lhe dar estratégias para vencer as dificuldades do dia a dia, dentro do contexto do lar, do ambiente de trabalho, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo da Bíblia. Um texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12. E aqui eu quero deixar o abraço da minha esposa Luciana, meu filho João e da nossa amada igreja ali em Mojimirim, que com toda certeza ama essa igreja. Pastor Ricardo e eu somos amigos de longa data, e a Bíblia diz que amigos são mais chegados que irmãos, e eu o considero como mais chegado que o irmão, pela convivência, pelo aprendizado junto com ele e tantas coisas que nós já vivenciamos, amém? Efésios capítulo de número 6, o versículo 12, diz o seguinte: pois nós não lutamos contra inimigos de carne, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo em trevas e contra os espíritos malignos nas esferas celestiais. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar teus olhos. Agora, pedindo que o Senhor visite tua mente e teu coração, para que Ele possa te consolar, outras vezes confrontar, tratar, curar, fortalecer, livrar, se revelar e, acima de tudo, que é o propósito da igreja, salvar vidas para a honra e glória do nome do Senhor aqui nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho, a quem adoramos aqui nessa noite, para que nós venhamos nos diminuir e que Ele venha crescer cada vez mais. É Ele, por Ele são todas as coisas, nos rendemos a Ti, somos gratos pela Tua presença. E aqui nessa noite eu clamo por mim, Senhor, que eu apenas possa ser um porta-voz da Tua palavra, que eu possa apenas ser o canal para que a fonte de água viva, que é Jesus e Ele aqui está, possa ministrar sobre cada coração de acordo com a sua necessidade, tirando toda a tristeza, transformando em alegria, tirando toda a escuridão e trazendo a luz de Jesus, que ilumina o nosso caminho, que traz vida, paz, amor. Pai, Ele está aqui, então que possa estar tratando sobre cada família, sobre cada coração, nessas batalhas diárias que temos, nessa guerra invisível que não podemos ver, mas o Senhor nos capacita a vencer a cada dia na força do Teu poder. E nessa noite o Senhor trará estratégias para, diante de cada adversidade, o Senhor nos dá a vitória, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, eu sou meio escandaloso, de vez em quando eu dou uns berros, então não vou pagar microfone não, viu, pastor? Se estragar, desculpa aí. Queridos, guerra invisível na família. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que nós vivemos uma batalha constante, uma guerra constante, diante das circunstâncias diárias, na família, no trabalho, onde quer que você coloque a planta dos pés.
O pastor Ricardo falou do livro sobre casais, nós trabalhamos bastante com casais, mas a palavra do Senhor, ela trata em cada aspecto da nossa vida, pessoal, conjugal, familiar e a nossa vida profissional também. Então, diante de cada um desses aspectos, com toda certeza você enfrenta batalhas, e muitas vezes isso passa desapercebido na sua vida. Nós não podemos ver, deixa eu passar aqui, não podemos ver, nós não podemos tocar, mas com toda certeza eu e você podemos sentir os seus efeitos na nossa vida. Os nossos casamentos são afetados, a nossa família é afetada, os nossos filhos são afetados. Diante dessa batalha constante, ela não para, ela não descansa, ela está a cada dia, cada vez mais forte, tentando desestabelecer a nossa vida, a nossa história. E alguns aspectos que você precisa entender, onde ela vai afetar a mim e a você, para que você possa, diante dessas questões, não ouvindo, não percebendo, não vendo, mas sentindo alguns efeitos que ela pode trazer na sua vida, por exemplo, afetando o nosso físico com enfermidades. O estresse é uma delas, glicemia alta é uma delas, e tantas outras questões no nosso físico vão abatendo a cada dia. Afeta-nos emocionalmente com depressão, angústia e amargura. Alguns, no nosso contexto cristão, chamam de raiz de amargura que a gente guarda no coração, que precisam ser retiradas. E a amargura é aquele sentimento amargo que temos dentro de nós, o ranço, se assim possa dizer. Pelo menos quando eu era pequeno aqui em Piracicaba, a gente falava ranço. Não sei se ainda tem isso aqui, tem? Como já passei por alguns lugares, cada lugar é um contexto diferente, então ainda permanece o ranço. Mas o ranço precisa ser retirado do nosso coração, esse sentimento amargo, a angústia, aquele sentimento de aperto no nosso coração, de enforcamento, sufocamento, que algumas vezes afeta a nossa vida. Talvez de madrugada você já acordou assim, e não sabe o que foi, e aí você começa a orar, e aí começa a aliviar esse sentimento. Afeta-nos financeiramente, se bem que por um lado, queridos, nós muitas vezes gastamos além daquilo que ganhamos. Fala a verdade, é ou não é? Porque quando você recebe o boleto do cartão de crédito, não vem escrito aos cuidados do devorador, do migrador e do destruidor. Ele vem do título do cartão de crédito, vem no meu nome e no seu nome. Então, se você usou o limite ou além do limite, a conta é tua. E algumas vezes a gente quer colocar: Deus, multiplica. Pela misericórdia do Senhor, algumas vezes Ele entra com providência naquilo que não é responsabilidade dEle. Mas afeta o financeiro na nossa vida, por conta de outras questões, custos altos. Ali no fundo você tem um cafezinho, aqui na igreja, olha só, o café, queridos, é coisa rara hoje. Custos abusivos, impostos, desemprego. Afeta os nossos relacionamentos, começa no casamento. Afeta quando os filhos vêm, crescem, há discussões. Eu tenho aprendido isso com a chegada do meu filho, com a minha esposa, ali sobre um defender demais, ou o outro querer pesar um pouco mais, ser mais firme, no caso eu. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai olhando para a palavra do Senhor, vai afetando os filhos, trazendo uma ira contra os pais contra os filhos, vice-versa. A batalha vai continuando, vai avançando, e a gente não vai discernindo o tempo, as questões que estão à nossa volta. Afeto espiritual, querido, a sua fé diante da batalha, quando ela é constante na sua vida e você não está perceptivo aquilo que Deus está mostrando para você, aquilo que Ele está permitindo que as circunstâncias venham te envolver, mas venham te fazer alinhar com Ele, mas você não está atento, não está discernindo, não está obedecendo a palavra do Senhor, não está lendo a palavra do Senhor. E eu vou fazer uma pergunta aqui que eu faço na minha igreja todo domingo, quando eu estou pregando: você leu a Bíblia hoje? Ou você esperou para chegar na quarta de renovo, sair daqui renovado? E que assim seja, em nome de Jesus.
Mas a grande questão é que você precisa permitir-se, manter-se renovado diariamente no Senhor e através do Senhor, através da tua palavra, através da oração. Você precisa fortalecer o teu espiritual, a tua mente, o teu coração. Mas por causa do pecado nós somos afetados. Nós estávamos condenados, mas pela graça de Jesus, o amor de Jesus, Ele nos salvou, amém? Afeta a nossa família de modo geral. Algumas outras questões que eu quero pontuar para você perceber, dentro do contexto da tua casa, da tua família. Se porventura isso está ocorrendo, ocorreu, ou se vier a ocorrer, você estar atento àquilo que Deus está permitindo, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Conflito de comunicação. Já teve isso na tua casa? Conflitos de desentendimento entre marido e esposa, ou entre os filhos, entre os conjugados, são os cunhados, a sogra, o sogro. Há um conflito constante com eles, uma falta de comunicação eficaz, e aí as coisas começam a desalinhar. Isso é batalha espiritual. Conflitos de poder na nossa família. Alguém está querendo mandar demais. Alguém se acha a última traquinas do pacote, a última bolacha. Falta de acordo na relação ao dinheiro, ou seja, conflito financeiro, como eu falei há pouco, afeta o nosso bolso. Você tem administrado bem, porque se você não estiver administrado bem aquilo que Deus tem colocado sobre tua mão, você vai estar numa guerra espiritual e física, com a tua esposa, com teu esposo, com o imposto de renda, ou com alguém querendo guinchar o teu carro, porque não pagou. Abuso e violência, abuso físico, emocional e verbal, no contexto da família. Influências externas ou interferência de amigos ou parentes externos, pressões sociais e culturais que vêm tentar colocar na nossa mente que tudo é permitido. E o apóstolo Paulo diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica, e eu preciso avaliar. Problemas de vício. Ah, pastor, aqui na igreja é tudo salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, ninguém tem problema de vício. Faz jejum, e aí você tira o doce, e aí você começa a ver o inimigo se levantar, não é? Que a gente pensa que vício é bebida, é droga, é pornografia, mas tira o doce, tira o videogame, tira o celular, tira essas pequenas coisas, porque parecem ser pequenas, mas roubam o nosso tempo, roubam o nosso dinheiro, roubam o nosso caráter, roubam a nossa história, roubam nossa família. Problemas de vício. E aí, no caso, abuso de substâncias como álcool, drogas, comportamentos compulsivos, prejudiciais. Mas, queridos, diante disso tudo, o que é que Deus quer me ensinar nessa batalha espiritual, nessa guerra invisível, que eu não posso ver? Repita comigo: eu não posso ver, eu não posso tocar, eu não posso ouvir, mas eu posso sentir os seus efeitos. Porque essa guerra, querido e querida, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa família. E a palavra do Senhor vai dizer que o ladrão veio roubar, matar e destruir, e ele não descansa. Mas louvado seja o nome do Senhor, que João 10:10 não termina aí. O Senhor Jesus Cristo diz: mas eu vim trazer vida, e vida em abundância. Não fui eu, hein? E vida em abundância, para mim, para você. Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele já entregou, Ele já morreu por mim, por você na cruz do Calvário. Agora eu preciso receber, me entregar e desfrutar dessa paz do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento humano. Jesus está aqui, amém?
Se você ainda não se entregou a Ele, essa é a noite. Se você está distante dEle, essa é a noite em que você tem que se reconciliar com Ele, amar a Ele, se entregar a Ele, se render a Ele, buscar a Ele hoje, sempre, todos os dias. Amém? O que eu quero compartilhar com você nessa noite, querido, que talvez você não queira entender, não queira aceitar, mas eu quero dizer para você que a batalha, ela é existente, ela é real, ela é consistente, ela não descansa, ela não para, ela existe hoje e até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar buscar a tua igreja. O texto diz o seguinte: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue. Você e eu, querendo enxergar ou não essa batalha, eu quero afirmar para você que essa batalha é real, ela é cansativa e ela é diária. Ela luta contra a minha vida, contra a minha fé, ela luta contra a minha família, ela tenta me desestabelecer emocionalmente, fisicamente, financeiramente, relacionalmente e acima de tudo espiritualmente, porque o diabo te odeia. O texto é claro que não é contra a carne, não é contra sangue, pois já não seria invisível, eu poderia vê-lo, porque é muito mais fácil eu me defender daquilo que eu posso ver, é ou não é? Se eu posso ver, eu posso me defender diante daquilo. É como se alguém adentrasse a minha casa e eu pudesse ver. Eu coloquei na minha casa uma câmera no fundo e uma câmera no fundo, na frente de casa. E ali eu observo. Então cada vez que um carro, alguém passa na rua, dá um sinal de alerta no meu celular. E no fundo de casa é a mesma coisa. Graças a Deus, no fundo de casa é só o meu gato que aparece na câmera à noite. Mas da primeira vez que tocou, que eu coloquei para notificar, eu assustei. Falei, ai Jesus, eu vou ter que levantar e ver o que está acontecendo. Mas era o meu gato passeando no fundo de casa. Se nós pudéssemos ver o que acontece nesse mundo espiritual, nas lutas que vêm, nós nos prepararíamos para poder nos defender e proteger aqueles que estão conosco, mas não é isso que acontece. Mas você precisa entender que essa batalha existe, que ela é real, a cada dia, a cada momento. É mais fácil se defender quando a gente pode ver. Às vezes você pensa, dentro do contexto da tua casa, é só um desenho inocente, não tem problema o meu filho assistir, mas sem você assistir primeiro. Meu filho tem um período durante a semana que ele pode assistir, e o que ele pode assistir, e no sábado de manhã a gente deixa assistir algumas coisas mais, Netflix, o Prime que tem ali em casa, mas sempre ficamos de olho no que ele está assistindo. E outro dia ele colocou um filme, e ali estava a classificação livre, mas tinha adolescente seminua, partindo quase para o sexo. E eu falei, certeza que isso aí é livre? Volta. E estava lá livre. Eu falei, pode tirar. Mas por quê? Porque não é para a tua idade. Mas está escrito livre. Mas de livre não tem nada. Pode tirar. É só um desenho, não tem problema. É um jogo inocente que você larga no seu celular, que larga lá no PlayStation ou no Xbox, mas está jogando online com quem você não conhece e tem um pedófilo do outro lado, se passando por adolescente. É uma guerra que você não está vendo, e aos poucos está perdendo o teu filho ou tua filha. É só uma ideologia inocente, não tem problema. Se identifica como menina, mas é menino biologicamente. Não, que mal tem nisso? A Bíblia, Deus criou o homem e a mulher. É só um pensamento político inocente, e a gente tem visto as desgraças que têm acontecido no nosso país. E aqui eu não defendo esquerda ou direita, não é essa a questão. Entenda que existe uma batalha real e invisível, nós não podemos tocar, mas nós podemos sentir os seus efeitos. E aqui eu quero citar uma situação que aconteceu comigo. Quem estudou no Hélio Penteado aqui? Levanta a mão, lá no Parque Piracicaba. Antes de conhecer o Ricardo lá, o Edmilson, a escola Hélio Penteado de Castro,
Na minha adolescência eu estudei lá, antes de conhecer, antes de ir para a igreja. E eu tinha alguns amigos que eram meio que do crime. Eu não era. Mas assim, eu era dessa altura, pesava 65 quilos, quase 5 graus de miopia. E tinha poucos amigos, mas um dos meus amigos, ele era do negócio, né? E aí, mas tinha um costume, que quando terminava, quando terminava as aulas, alguém queria bater em mim, e tinha êxito. Tá rindo porque não era contigo, né? Acontecia alguma coisa, eu não fazia nada, no meu entendimento, tá? É o que eu via, não fiz nada, não falei mal, não xinguei, não chutei, não fiz nada. Mas no final eu falava assim, vou te pegar na saída. Eu não sei se ele queria ficar famoso, aí tinha que bater em alguém, e eu fui o escolhido. Sai que esse microfone não te pertence. E ali então eu ia para a saída, e estava formada aquela roda. Parece que em segundos a escola inteira estava sabendo, e havia aquela roda, aquele círculo, como se fosse de capoeira, embora eu não sabia jogar, ainda não sei jogar capoeira. E aí, ele lá, daí eu entrava no negócio, meio que forçado, e o outro estava ali, daí ficava aquele negócio, né? Ei, fala agora. Aí eu não falei nada. E aí, os estagiários de Satanás já empurrando, vai, e o outro do outro lado vai, até que eu levava soco, chute de quem queria me bater e dos outros que não tinham nada a ver com a história. Um determinado dia, esse meu amigo, que era meio que do crime, vai que ele está aí, não está. Ele mandou, ficou sabendo que algumas pessoas tinham mexido comigo na escola. E aí no horário de intervalo alguém chegou e falou para mim lá, ó, quem foi que mexeu com você? Eu falei, mas por quê? Não, tem porquê. Quem foi que mexeu com você? Eu falei, foi fulano ali, por coincidência ele estava perto. Aí foi lá e deu uns pipocos nele. Você nunca mais mexe com ele. Naquele momento eu me senti, né? E ele falou assim, eu sei que tem mais alguém também. Eu falei, não, foi só ele, foi só uma vez, nem precisava ter feito esse tordalhaço todo. Ele falou, não, no final da aula a gente vai resolver com o outro. Eu falei, a gente? Ele, tudo bem. Terminou a aula e eu crendo que isso aí tinha sumido da memória dele. E eu desci, acho que era 10h30 que saía da escola. E ele chegou, e chegou meu outro amigo, e chegou mais 10. Eu sei que no montante tinha uns 14 para bater nesse outro rapaz. E aí eu fiquei preocupado. E aí o rapaz, o outro que tinha mexido comigo, e ele falou, vamos lá cercar ele. Aí cercou e começou a intimar ele, e deu um chute, daí o outro veio e deu um chute. Daí eu sei que quase os 14 bateu nele. Eu falei, para, chega. E aquele rapaz saiu machucado dali, nunca mais olhou na minha cara, mesmo antes, depois que eu me converti. Eu até tentei dar um joia para ver se ele ia retornar alguma coisa para mim, mas machucou feio, no físico e no coração. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles pareciam os meus amigos, porque foram para me defender, é ou não é? Foram ali para me defender, porque alguém mexeu comigo. Mas na verdade, isso iria custar a minha liberdade, talvez a minha saúde, talvez a minha vida. Porque desses 14, pelo menos 10 que eu sei, ou estão na prisão, se estiverem vivos, outros eu sei que morreram, foram assassinados, outros estão presos, outros morreram de AIDS, por uso de droga. O diabo, querido e querida, ele age da mesma forma. Ele te envia um falso socorro momentâneo ali, ele te ajuda, você festeja, se alegra, como naquela primeira instância, opa, estou podendo agora, né? Mas quando começou a se cair na minha mente o entendimento, e o diabo ele vai agir da mesma forma.
E é necessário que enquanto é tempo você, opa, não é desse jeito que Deus quer agir. O diabo envia um falso socorro, e aqui a gente tem que tomar cuidado, porque eu iria ficar posteriormente devendo isso para eles. Eu ia ter que fazer alguma coisa no tempo devido. Eu ia ter que ajudar a bater alguém, ia ter que fazer aviãozinho, uma droga, ia ter que fazer qualquer outra coisa. Mas graças a Deus que o Senhor me libertou. Amém? Amém. E aí, como é que a gente tem que agir? Ter um coração diferente do seu inimigo, dos seus opressores, do seu adversário. Agir conforme a Bíblia diz. E o que eu quero mais dizer acerca disso: caminhe em um caminho, ou uma estrada, um trajeto diferente do seu inimigo. Que caminho é esse? Que estrada é essa? João 14,6 deixa isso claro. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Foi nesse caminho que eu comecei a prosseguir, a seguir adiante e continuar andando firme e constante no Senhor. E aí você pergunta: as adversidades pararam? Não. Mas eu consegui no Senhor, e através do Senhor vencer cada uma delas. E que assim seja sobre a sua vida e a sua família, meu querido, em nome de Jesus. Esteja atento às orientações, à direção do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Uma segunda lição que eu quero deixar para você nessa noite, para que você não venha se cansar à toa, não venha perder tempo à toa, não venha investir recursos à toa. Identifique o seu opositor. Você precisa saber contra quem lutar, contra quem batalhar, contra quem investir não somente as suas forças, mas a força do Senhor através de você. Efésios 6,12 continua dizendo: mas contra governantes e autoridades de um mundo invisível. Esse mundo que eu não posso ver, existem dominadores, existem governantes, existe uma batalha espiritual acontecendo, para tentar destruir a minha vida, a minha família, a minha história, meus projetos e a igreja do Senhor, mas ele está derrotado em o nome de Jesus. Queridos, muitas vezes, eu e você lutamos em vão, muitas vezes mesmo, lutamos contra os nossos familiares, casais principalmente, a luta é constante. A discórdia é constante com os amigos, algumas vezes até conosco. Já lutou consigo mesmo? Suas batalhas internas? Aí você começa a discutir consigo mesmo. Pelo menos eu já fiz isso. E aí, se for só eu no caso, eu vou precisar de ajuda psicológica além de espiritual. Mas eu já tive minhas batalhas, minhas lutas pessoais, os meus complexos. Aí depois conheci o Ricardo, e ele, na bondade, a alegria dele, me chamando de cientista, porque eu usava uma camisa xadrez e parecia o Nerds lá do filme antigo que tinha, com calculadora no bolso, só que não usava calculadora nem as canetas. E os complexos, minhas lutas, minhas dificuldades, mas o Senhor me amou. Às vezes a luta é por parte dos nossos interesses pessoais, é o que eu quero, não é o que eu preciso. Mas contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, a nossa luta é contra os agentes do inferno. São invisíveis, trabalham na mente, trabalham sem parar para nos destruir e tentar destruir os propósitos de Deus. Ali há uma frase dizendo o seguinte: o mundo em escuridão vive em aflição. É ou não é? O mundo que está em escuridão não sabe onde está pisando, não sabe o que está à frente, não sabe como lutar, não sabe o que fazer, porque está sem direção correta, e continuará na escuridão, acreditando não haver solução, até que se encontra com Cristo, até que se encontra com a palavra do Senhor, e ela liberta, porque é isso que ela diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu quero trazer outras afirmações para você aqui, para você refletir agora, e ter mais uma luta interna consigo mesmo. Se não te contaram, eu te conto agora. Nem tudo é o diabo, tá? Embora o tema dessa série é Guerra Invisível, mas nem tudo é o diabo. Muita coisa
somos nós, como falei há pouco. Nem tudo são as pessoas à minha volta. Repita comigo: nem tudo são as pessoas à minha volta. Sabe por que eu tenho que dizer isso? Porque nós transferimos a culpa. Adão fez isso, foi a mulher que tu me deste. E nós fazemos a mesma coisa. É o meu filho, é o meu pai, é o ambiente onde eu cresci, é a igreja que eu estou, é o pastor, é o meu amigo, é o meu discipulador, é o meu líder, é o presidente, é o prefeito, é o governador. Nós transferimos a culpa, mas nem tudo, querido e querida, é o diabo. Nem tudo são as pessoas à nossa volta. São avaliações que nós precisamos fazer nessa guerra invisível, porque a nossa mente, ela mente a cada um de nós também, e é uma batalha constante com a nossa mente. Nem tudo é o sistema político vigente, nem tudo é a ideologia que quer implantar, porque vão querer implantar até Cristo voltar, mas eu e você devemos lutar a cada dia, para ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, amém? Sabe o que quer dizer no caminho? É do lado, é junto, não é fazer o seguinte, ó, é por ali, vai, não é isso, é caminhar lado a lado. Muitas vezes somos realmente nós, os nossos desejos, nossas teimosias, tantas outras coisas que nos distanciam de Deus. E eu digo novamente, querido e querida, identifique contra quem você deve lutar, para você não investir tempo, cansaço, recursos com o oponente errado, porque é para lutar junto com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua família, é para lutar junto com o corpo do Senhor, que é a igreja. Eu sei que há muitas pessoas feridas com a igreja, mas a igreja é do Senhor. Lutamos com pessoas por motivos e em momentos errados, e com isso nós fracassamos na grande maioria das vezes, e eu e você precisamos estar vigilantes a cada dia. E aqui eu quero contar uma outra história, breve. Ainda existe Shopping Ziliat aqui? Não? Tem? Nossa, Paulo, agora você esculachou comigo, foi assim? Quando eu era adolescente, na Guarda Mirim de Piracicaba, eu participava da banda da Guarda Mirim. Naquela época, nós ficávamos das 8 da manhã até as 11. A única coisa que nós tínhamos que fazer é estudar música. É bom, não é? E eu recebia para isso, pouco, mas recebia. A grande questão é que, como todo adolescente, sem noção, achando que conhece tudo na vida, eu matava a aula. Outros estavam matando a escola, eu estava matando ali na Guarda Mirim. E eu ia no Shopping Ziliat, onde havia ali um fliperama. E eu lembro até hoje, aquele maldito jogo chamado Shinobi, que era do Ninja. Eu estava viciado naquilo. Então todo dia eu passava no mercado municipal. Vai falar que não existe também, ainda tem, mas o Cacau lá dentro, que vendia salgadinho de isopor, não tem? Ô irmão, tô feia a coisa aqui, não tem mais nada de cidade? E ali comprava salgadinho, ia pro Shopping Ziliat, gastava ali as fichinhas, jogava, e um determinado dia, passou algum guardinha, X9, foi na sede da Guarda Mirim e falou assim, ó, vi fulano e fulano lá, porque eu não estava sozinho, jogando fliperama, em horário que deveria estar aqui na sede estudando. E não deu outra, chega o sargento e mais uma pessoa acompanhada ali, e falou os dois para a sede. Chegou na sede, aquele sermão, e ouvi. Aí o maestro da banda falou assim, ó, você está expulso da Guarda Mirim. O quê? Está expulso da Guarda Mirim. E aí azedou o pé do frango, o que eu ia contar para o meu pai e para minha mãe. E aí eu fui para o banco trabalhar, porque no período da tarde eu trabalhava no Banco Mercantil do Brasil. Existe ainda, que eu sei que eu passou na frente, e eu vi. Trabalhava lá do meio-dia às 5 da tarde. E aí eu contei para o gerente, olha, a partir de amanhã eu não posso vir mais trabalhar, porque eu fui expulso. E aí ele falou, como assim? Aí eu contei o que aconteceu, e ele falou assim, ó, da banda ele pode te expulsar, mas aqui no banco quem manda sou eu.
E a esposa dele era assistente social da Guarda Mirim. E aí então ele, deixa que eu resolvo, ligou para ela e falou: não, aqui você continua, só que agora das 8 da manhã às 5 da tarde. Mas aquele privilégio de estudar música ficou. Eu queria estudar música, ainda quero, tem meus altos e baixos em relação à música, o Ricardo sabe disso. Mas o diabo, ele coloca circunstância no nosso caminho que quando a gente percebe já é tarde demais. Mas o Senhor está te dando oportunidades para ser uma pessoa esclarecida na palavra do Senhor, identificar as artimanhas que Ele utiliza. Eu poderia aqui jogar a culpa no meu colega, mas não vou fazer isso, porque eu fui por livre e espontânea vontade ali. Eu queria jogar videogame, eu queria jogar fliperama, eu queria matar aquele ninja que eu nunca consegui. Mas quando nós estamos perceptivos ou conhecendo a palavra do Senhor, queridos, eu quero falar para você o seguinte: nós nos livramos de perigos pessoais e coletivos. Pessoais porque não vai me machucar, não vai me ferir, eu não vou perder o meu casamento, não vou perder a minha família, não vou perder o meu trabalho. E coletivo, o que é coletivo? A minha família, ela não vai sofrer com aquilo que eu fizer de errado, porque eu estou andando na bênção, amém? Nos livramos de consequências físicas, emocionais, financeiras, relacionais. Nos livramos de uma condenação eterna, porque se você morrer sem Jesus, eu vou deixar claro para você, você vai para o inferno. Você não pode falar isso, pastor. A Bíblia diz. Depois eu converso com o pastor Ricardo, tá? A Bíblia diz isso. Se você morrer sem Jesus, querido e querida, você vai para o inferno. Mas nós estamos aqui nessa noite para falar para você que Jesus Cristo salva, liberta, renova, restaura, amém? Glória a Deus. Vivemos com propósitos definidos, abençoando nossa vida, nossa família, o reino de Deus, se nós andarmos conforme a vontade do Senhor, e através do Senhor nós venceremos as batalhas que possam surgir na nossa história, amém? Terceira lição que eu encontro nesse texto, o verso 12 ainda, são contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero que você comece a avaliar agora, ou identificar onde essa batalha acontece. Acontece numa esfera espiritual que você não vê, você não toca, mas você prostrado diante do Senhor, você é capaz de vencer, na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Ela acontece num lugar onde só temos acesso, prostrados aos pés do Senhor, amém? É ali que acontece. Quando eu me prostro, o Senhor se revela, o Senhor fortalece, Ele dá o discernimento, Ele dá o entendimento, Ele diz a hora, o jeito que eu devo fazer. Uma das pessoas que mais me ensina, duas pessoas na Bíblia que eu admiro, uma é José no Egito. Eu amo a história dele, mas não queria ter sofrido o que ele sofreu, tá? Eu amo, porque eu aprendo lições ali muito importantes. Mas a segunda pessoa que eu quero enfatizar é Davi. Davi, em toda a batalha que ele ia, quando Saul mandava, ou até posteriormente, quando ele assume o reino de uma vez, antes de ir para a batalha, ele vai orar, ele vai falar com o Senhor, ele vai pedir estratégias, e aí o Senhor fala: você vai fazer dessa forma, você vai subir a montanha, vai descer, e vai pegar eles desprevenidos, e ele vai e faz exatamente isso. Querido, busque a direção do Senhor, obedeça a direção que o Senhor te deu. O momento em que Davi, ele deixa de olhar para o Senhor, de falar com o Senhor, e o texto vai dizer nas escrituras, que no período em que os reis estavam na batalha, em guerra, Davi estava no palácio. Naquele momento ele cai em pecado, porque ele vê Batseba, e ali, para quem conhece a história, já sabe o que acontece. Queridos, não abra brecha. A guerra é invisível, mas através do Senhor você é capaz de vencer cada uma dessas batalhas. E eu quero dizer para você, andar em sintonia com Ele, para você andar limpo diante dEle, se aproximar cada dia mais, cada vez mais intensamente no Senhor.
Efésios 3:20, ele traz uma grande lição para a nossa vida, que vai dizer: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Sabe então onde está o segredo desse versículo? No final dele: segundo o seu poder que opera em nós. O quanto mais eu tenho do Senhor na minha vida, mais bênção, mais vitória eu vou ter. Não é porque o Senhor está me abençoando de maneira financeira, não é isso, mas é porque eu tenho entendimento claro das direções, da vontade, dos propósitos a serem realizados, para fazer como Josué, declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente das escolhas que vocês façam. Mas aqui não, na minha casa quem reina é o Senhor Jesus Cristo, é andar de acordo com a vontade dEle. E eu quero dizer para você: desperte-se para buscar a Deus, desperte-se para se entregar a Deus, desperte-se para amar a Deus. E aqui eu quero dizer amar a Deus realmente, querido, para isentar a questão de troca. Quando você faz jejum: vou fazer jejum porque eu quero determinadas coisas na minha vida. Jejum não muda a Deus, jejum muda você, jejum muda a mim. É um sacrifício que eu me dedico a fazer, para que o Senhor reine mais na minha vida, na minha história, nos meus projetos. Então não é troca. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amém? Desperte-se para viver conforme o planejamento de Deus, porque o que Ele tem sempre será melhor e maior a cada dia, a cada momento. E Ele quer realizar em mim, através de mim, e por consequência fará para mim com toda certeza, porque Deus honra aqueles que Lhe honram. Desperte-se para guerrear, porque o inferno, meu querido e minha querida, ele não para descansar. E se você se omitir, você estará se dando por derrotado. E a Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Uma última história, e aqui eu quero encerrar. Quem já adquiriu o livro, e quem, se porventura for adquirir, vai descobrir nele, ou descobriu, que eu e minha esposa, por um período, nós tivemos um momento de separação, um desgaste emocional entre nós, lá no passado. Na época, inclusive, acho que o Ricardo estava no projeto do Circo da Vida, nem aqui em Piracicaba estava. Ficamos separados por um período. Desentendimento começou emocionalmente com um, afetou a minha mente, afetou a mente dela na sua particularidade. Depois afetou o casal em si. Por consequência, vai afetar a família, para quem tem filhos. Se está passando por alguma dificuldade no casamento, na família, procure teu pastor. Busque a ajuda dos céus e as pessoas que Ele coloca à sua disposição. Afetou o nosso relacionamento como casal, como família, se tivéssemos filhos naquela época. Afetou o nosso profissional, porque ambos os trabalhos sofreram com isso, porque a média ou o nível de produção da minha parte e da parte dela, no trabalho dela, caiu, diminuiu a qualidade. E é isso que acontece na sua vida, na sua família, se você não estiver percebendo. Afetou o emocional, o financeiro, e com toda certeza, sabe por quê? O espiritual não estava alinhado com Deus. Mas o Senhor restaurou a nossa sorte, restaurou a nossa vida, a nossa família. E hoje estou podendo aqui compartilhar com você que Jesus Cristo transforma. Amém? Esteja atento às batalhas, fortaleça-se em Cristo, fortaleça na pessoa de Cristo, porque é através dele que você vence as batalhas, é do jeito dele, é obedecendo a ele. Certa vez Jesus fala com os discípulos: quem eles estão dizendo que eu sou? E Pedro diz: as pessoas estão dizendo, aliás, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque uns estão dizendo que tu és Elias, alguns dos profetas. E Jesus fala: e tu, Pedro, o que dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus fala: foi Deus quem revelou a você isto. Queridos, nós precisamos entender que é em Cristo. Tu és o Cristo que muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha forma de falar, de agir, o meio em que eu convivo. Porque eu poderia estar morto hoje, poderia estar numa prisão hoje, poderia estar no ambiente de drogas. Você conhece a Cristolândia? Em São Paulo? É um projeto da Convenção Batista, Junta de Missões. A nossa igreja, por um período, estava levando roupas, algumas doações, periodicamente, a cada 6 meses nós íamos lá e levávamos. E a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei assustado. Talvez você já assistiu The Walking Dead. Não vou nem perguntar quem assistiu, que daí já começa a revelar quem assistiu. Não é essa a questão. Mas eu vi uma cena de zumbis, irmãos. Muitos, centenas de drogados, sujos, perdidos, em uma base missionária que estava ali para entregar pão de manhã, uma marmita na hora do almoço, uma troca de roupa se eles fossem tomar banho, e acima de tudo pregando o evangelho, porque quem entrasse ali para comer, para beber, para tomar banho, e ouvir a palavra. E aqueles que se rendiam aos pés do Senhor Jesus Cristo, eram encaminhados para uma clínica de recuperação sem nenhum tipo de medicamento, a não ser a palavra de Deus. E muitos têm sido restaurados. Sabe que tipo de pessoa tem ali? Engenheiro, médico, dentista, pedreiro, motorista, filhos, pais, esposo, esposa, porque não estavam atentos à guerra invisível. Mas o Senhor Jesus Cristo tem recuperado muitos. Eu não sei qual é a sua dificuldade, o seu problema, o seu relacionamento conjugal, familiar, o seu ambiente de trabalho, a vida que você está levando, mas o Senhor nessa noite quer te revelar grandes coisas. Mas é necessário que você se entregue a Jesus Cristo, ame a Ele a cada dia, vença pelo poder de Deus e não pelas suas próprias forças e entendimentos, porque a nossa batalha é com conjecturas, é com pensamentos nossos, com a nossa força, ou nossa imposição de voz. Use a armadura de Deus por completo, porque esse texto de Efésios 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus, para você usar do alto da cabeça à planta dos pés. Seja resistente e vigilante contra as armadilhas do diabo, o nosso inimigo invisível. Efésios 6,18 diz o seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido, eu quero dizer para você, tenha a oração como um princípio de vida, e não como uma válvula de escape. Sabe o que é isso? Sua panela de pressão tem uma válvula de escape para não explodir. A nossa vida de oração, na grande maioria das vezes, ela é pautada pelas nossas dificuldades. Quando a gente está passando por dificuldades, ou a gente ora mais, ou se distancia de Deus de uma vez por todas. Mas o Senhor está te dando a oportunidade para se render a Ele, amar a Ele, se entregar a Ele, fazendo da oração um princípio de vida para a sua história. Ore persistentemente e consistentemente, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Fecha teus olhos. Converse com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita a minha mente nessa noite, o meu coração. Quebra toda maldição, opressão, tristeza, amargura, rancor, angústia que há em mim. Visita minha casa, esposo, esposa, filhos, pais, irmãos, amigos, o ambiente de trabalho, que talvez são pessoas realmente que estão tentando te afastar dos caminhos do Senhor. Renda-se a Ele, ame a Ele, se entrega a Ele, ore mais, reclame menos, estenda a mão, não aponte o dedo. Pai querido, em nome de Jesus teu Filho, que está aqui nessa noite,
a honra, a glória, a força e o poder sejam dadas a Ele. Tua palavra diz que o Senhor, Pai, é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então nessa noite opera na mente, nos olhos, nos ouvidos, no falar. Quebra toda maldição, opressão, toda aliança do passado, Deus, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, candomblé, mesa branca, toda aliança, toda maldição que foi lançada, toda inveja, Deus, em nome de Jesus, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Aqui há famílias, há histórias, há casamentos, há projetos que o inimigo invisível quer destruir, mas o Senhor não vai permitir, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Visita cada coração, seja uma noite de rendição, de reconciliação, uma noite de entrega. Visita, Pai, a liderança dessa igreja que está aqui para propagar o Teu reino, trazendo um renovo sobre cada história. Seja o centro, seja tudo, Pai. É Ele, por Ele e para Ele. Ser conosco nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Vamos encerrar cantando isso. Diga: eu não sou